Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí do outro lado da telinha comigo. Eu sou Mayra Veloso, mais uma vez estou aqui apresentando o podcast LP. Meu Deus, que responsabilidade. O povo coloca cada gente aqui nessa bancada que eu fico às vezes assim... Meu Deus, eu não vou dar conta. Mas vou dar conta. Gente, hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa que eu, de verdade, Mayra, fora dos bastidores, sabe? Aquela lá, fora da tela, do microfone, aquela que fica lá em casa. Admiro demais essa pessoa como mulher, como mãe, como esposa, como empreendedora. Ela é uma pessoa que tem muita criatividade. Ó, vou dar um spoiler aí pra vocês. Vamos ver se vocês vão adivinhar. Ela já tá aqui olhando pra mim rindo. Ó, vou dar um spoiler, tá? Eu acho ela um docinho de coco. Uma pele branquinha, gente. Pensa numa mulher bonita que parece assim uma boneca. É, ela parece uma boneca, aquelas bonecas de porcelana que a gente tem. Quando era criança, não tinha muito boneca, não. Mas ela é uma boneca. É uma pessoa delicada, ela fala assim tão tranquilo e é uma pessoa que transmite exatamente isso, essa paz. Hoje eu vou ter a honra de ter aqui na minha mesa uma shine maravilhosa, Caroline Lage. Seja bem-vinda ao nosso podcast, querida. Imagina, a honra é toda minha, muito feliz de estar aqui, muito mesmo. Obrigada. Gente, e hoje nós vamos conversar muitas coisas. Nós vamos falar sobre trabalho, sobre família, sobre experiência do lar, sobre mulheres, sobre ministério, sobre criação de filhos. Gente, tem muito assunto hoje. Eu espero que esse podcast dure muito, né? Mas vamos lá, vamos começar essa conversa. Daqui a pouquinho a gente volta. Muito prazer em ter comigo aqui ela, que é maravilhosa, Caroline Lage. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Mayra. A honra é toda minha de estar aqui com vocês. É tão bom eu trazer uma pessoa assim, que é mãe, que é profissional, que é esposa, que tem ministério, que eu falo assim, gente, essa pessoa me entende na correria. É ou não é, Carol? Somos múltiplas, né? Gente, e às vezes as pessoas falam comigo assim, Mayra, como que dá conta? Eu falo, só Jesus. Carol, como que dá conta? Só Jesus, não né? Eu costumo falar lá no Gerações, né? Sim. Que nós somos a mulher de Provérbios 31 moderna. Glória a Deus, é verdade. Porque a mulher de Provérbios 31, ela fazia tudo isso que a gente faz hoje. É verdade. Né? E o que, na verdade, dava toda a honra para ela e capacitava ela era que ela era uma mulher temente ao Senhor. É né? verdade. Então, se a gente coloca o Senhor como centro de tudo, quando a gente reconhece que não é pela força do nosso braço, mas é pela força do Senhor, a gente consegue. A gente vai dia após dia, de glória em glória, matando o leão a cada dia, né? Mas a gente consegue com a força do Senhor, né? Carol, primeiro quero... abrir, né, esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, fazendo uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, para apresentar ele, né, para o nosso povo aí que está em casa, que muitas vezes não te conhece, está te conhecendo agora. E quem é Caroline Lage? Nossa. Como Caroline Lage chegou até aqui? Como em 2024? Carol chegou em BH? É sobre isso. Conta um pouquinho pra gente, Carol. Então, Mayra, você me descreveu aí no começo, né? E eu ouvia você falar e falava, essa sou eu, né? É você. Porque nós temos 3 visões a respeito de nós mesmas, né? Nós temos a visão de Deus, nosso Criador, que nos criou a imagem e semelhança dele. Nós temos a nossa visão de nós mesmas. É verdade. E nós temos a visão que o outro tem de nós. É verdade. Né? E a gente precisa ter um equilíbrio aí entre essas visões, não né? É? E eu falo que o nosso verdadeiro exemplo é a gente buscar o que o Senhor pensa de nós. Sim. Então, antes da Carol e da Mayra ser esposa, ser mãe, ser designer de interiores, ser empresária, nós somos primeiro filhas amadas do Senhor. É verdade. Né? E Falou a gente precisa ter essa identidade muito firmada em nós. É verdade. Porque hoje eu sou empresária, amanhã eu posso não ser. É verdade. Hoje eu sou mãe, meus filhos estão em casa, amanhã eles vão casar, vão ter a vida deles. E aí vai ser eu e meu marido. Então, nós vivemos estações, mas nós precisamos ter essa certeza no coração de que em todas as estações nós somos filhas do Senhor.
É verdade. E a gratidão, né, Carol? Demais. A gratidão por viver cada estação. Porque eu costumo dizer, ontem eu estava vendo no Instagram umas amigas que já têm filhos adolescentes já, e eu conversando com a minha irmã voltando do trabalho, falei, nó, Aline, queria fazer uma viagem. Elas viajaram, 4 amigas juntas, fizeram uma viagem. Aí ela tá assim, nossa, mas ela já tem filhos adolescentes. Eu falei, vai chegar a nossa estação. É o que você falou, né? Vai chegar o nosso momento. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, né, Mayra? Com as comparações, né? É verdade, exatamente. Porque a gente precisa ter contentamento. Exatamente. A gente precisa viver a nossa estação sem olhar para a estação que o outro Sim, está. E entender que cada um passou por esse processo. Cada um percorreu essa jornada, né? É verdade. E aí você perguntou como Carol chegou aqui. Como Carol chegou aqui? Eu sou aquela menina do interior, né? Eu sou de Cataguases. Olha! Eu cheguei em Belo Horizonte em 2001 para fazer faculdade. E eu costumo falar que eu não sabia que eu ia vir para não voltar mais. Quer dizer, só Deus sabe, né? Sim. A gente é conduzido pelo Senhor. Cataguases é o interior ainda, então eu andava a pé, meus pais me levavam e me buscavam, era de bicicleta. Então eu tive aquela infância do interior mesmo. Entendi. De brincar na rua até tarde? Sim, eu morava numa rua sem saída. Nossa, que delícia. Então, assim, muitas vezes eu ficava até tarde na rua, brincando de queimada, de pique-pega. Então, eu tive essa infância mesmo, né? Que hoje é tão difícil ter, né? Nossa, é verdade. Hoje os nossos filhos têm uma infância bem diferente. E aí eu vim para o interior, mas vim com muito medo. Muito medo. Mas eu tinha, já desde aquela época, né? Muita fé, muita coragem. E aí o meu desejo, né? E a minha fé eram maiores do que o meu medo. Olha, pra você ver. Eu falo que não é que você não... você ter coragem não é você não ter medo, é você enfrentar o seu medo, não né? Não ficar paralisado ali, o medo não te paralisar. Então, assim, o medo realmente não me paralisou, mas eu tinha muito medo. Medo das coisas simples, de andar na rua, de pegar um ônibus que eu nunca sequer tinha pegado. A proporção da cidade era muito diferente, muito grande, né? Muito grande. E aí, quando eu cheguei, eu lembro que meu pai e minha mãe me trouxeram. Meu pai me acompanhou no primeiro dia de faculdade, ele me levou, ele também não conhecia muito bem. Eu tinha um tio que morava aqui em Belo Horizonte. E aí ele me levou, e aí no dia seguinte ele foi embora. E aí ele falou assim, olha, eu vou deixar aqui um dinheiro com você, se você não conseguir um ônibus, nada para voltar para casa, você pega um táxi. Falei, tá bom, senhor. Táxi, Aí eu peguei e Deus começa a enviar anjos, né, sim, para nós. Sim. E aí comecei a conhecer aquelas amigas que estavam ali na faculdade e uma morava perto de mim. Então eu nem precisei pegar táxi, eu já peguei direto o ônibus. Entendi. Né, ela morava perto e olha que gracinha. Ela parava, a casa dela era antes da minha, mas ela parava... Ela parava no ponto dela, eu descia com ela e ela me levava a pé até onde o meu tio morava, porque quando eu cheguei eu fiquei um mês na casa do meu tio e depois é que eu fui morar sozinha. E ela me acompanhava, ela sabia que eu tinha medo, ela andava 2, 3 quarteirões comigo para eu ir até onde eu estava e depois voltava para casa dela. Então Deus vai enviando anjos para ajudar a gente, Exatamente. né? Eu vim, me formei, fiquei, né? As oportunidades começaram a aparecer. Apareceu a oportunidade de participar da Casa Cor. Olha que né? legal. Que é uma amostra de decoração, assim, uma das maiores que tem aí no e Brasil. Que na sua área de atuação é um ícone, né? Sim. É um marco para um profissional poder participar da Casa Cor. Você imagina, eu cheguei aqui em Belo Horizonte, ninguém me conhecia. Eu não tinha uma família conhecida, então Sim. de onde viriam os meus clientes, né? Sim, Então eu tive essa oportunidade, né? Entrei no trenzinho que passou, como diz, a gente tem que estar atento às oportunidades. Exatamente, né? exatamente. E eu entrei, fiz a primeira Casa Cor e com isso começou a ter, né, a visibilidade da questão do nome, do reconhecimento. E quando eu montei meu primeiro site, eu montei o site. Sério? Eram com fotos da minha máquina digital, aquelas maquininhas digitais, né, gente? Que eu tinha sou um cabo, pouquinho velha. né, que a gente descarregava. Isso, então assim, era a foto que eu tirava, eu não paguei fotógrafo nem nada. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas questionando, né? Não estou pronta para começar. Eu não tenho tudo que eu preciso. Você só precisa ter vontade. Sim. Força de vontade, né? E assim eu criei o meu primeiro site e começaram a surgir os primeiros clientes. Olha. E aí fui crescendo profissionalmente, né? E aí estou em Belo Horizonte até hoje. E nesse caminho, quando eu vim para Belo Horizonte, o meu marido, Leandro, ele estava no Rio. Nós nos conhecemos no interior. Olha.
Nós nos conhecemos em 1998, então tem 26 anos que eu e o Leandro estamos juntos. E aí ele foi para o Rio trabalhar. E eu vim para Belo Horizonte estudar. Um de um lado ou do outro. E nós namoramos cerca de 13 anos à distância. Meu Deus do céu. Foram 13 anos à distância. Eu aqui estudando, ele lá trabalhando, até que a gente tivesse condições, né? Não, e a distância naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha internet. Não tinha vídeo, não tinha nada disso. Meu Deus do céu. As ligações interurbanas eram caríssimas. Com ficha de telefone, aquela cartões, cinza. A gente tem até hoje os cartões que a gente usava na época. Que tinha crédito, né? Isso, o Leandro trabalhava em farmácia. Até 10 horas da noite, sábado, domingo, ele tinha uma folga por mês, que era quando a gente se via. E ele terminava o trabalho dele 10 horas e ele ia pra rua enfrentar a fila do orelhão para me ligar. Porque tinha fila naquela época. Tinha fila, então não tinha essas facilidades que tem hoje, né? Hoje é muito simples. E hoje a gente vê tanta facilidade e as pessoas dando tão pouco valor aos relacionamentos, né? Exatamente. E quando a gente não conseguia falar, porque as ligações eram caras, a gente mandava carta. Escrita à mão. Aí eu mandava, chegava e esperava o tempo dele me responder a carta. Né? Então, quão precioso né? Hoje você vê isso, né? Você guarda essas cartas? Guardo as cartas, temos que todas delícia, elas. gente! Temos todas elas. E aí isso fortaleceu muito, né, o nosso relacionamento. E fortalece hoje, né? Porque quando você senta junto com ele para ler aquelas cartas, parece que renova aquele sentimento, renova os laços. Você entende por que esperou tanto tempo. Olha, que bom que a gente esperou. Eu acho que faz tanto sentido isso, né? Sim, é verdade. E aí, quando o Leandro veio para Belo Horizonte, nós decidimos nos casar, tem 14 anos, agora não tem jeito, tem que casar. Ele ainda estava trabalhando no Rio. Então, durante 1 ano e meio que nós estávamos casados, o Leandro ia e voltava para o Rio toda semana. Deus do céu. Ele chegava na sexta e voltava na segunda cedo. Gastou foi dinheiro. Toda semana. Até que houvesse uma oportunidade ele vir, né? E aí, quando ele veio, a gente começou a trabalhar junto. Tinha um restaurante. Eu acordava de madrugada, nós acordávamos de madrugada. Já teve um restaurante? Tivemos um restaurante, quase 10 anos. Que legal. E aí a gente acordava de madrugada, íamos para o restaurante, eu ficava com ele até o horário do almoço, passava o movimento, eu ia em casa, tomava meu banho e voltava para o escritório para trabalhar. Então, era dupla jornada. A gente tem umas marquinhas, assim, ainda, né? De pão de queijo, de forma que queimou. Imagina. Então, assim, mas foi muito precioso, né? Porque desde cedo a gente construiu nossa história juntos, né? Sim. E hoje nós estamos com a loja, né? Exatamente. Com a Dress e continuamos a trabalhar juntos. Exatamente. E aí, uma vez até alguém me questionou, né? Falou assim, nossa, mas como é que você aguenta trabalhar com seu marido o dia todo, né? É tão difícil o relacionamento. Eu falei... Glória a Deus, quanto tempo nós não ficamos longe um do outro. Menina, pois é, isso que eu tô pensando. Hoje é uma maravilha. É um privilégio ter a companhia dele como o seu colega de trabalho. E eu aproveito cada momento, né? E a gente aprende um com o outro, é maravilhoso. Ai, que delícia, gente. E assim eu cheguei aqui, estou aqui. E aí hoje tem 2 pedras preciosas. A Melissa e o Gabriel. Que são, assim, seu xerox. A gente estava até comentando antes, né? Sim. Que são 2 mini Carol. O que Gabriel a Melissa é um docinho. Gente, tem uma pelezinha tão branquinha, tão bonitinha. Até o jeitinho de falar é igual da Carol. Ela é muito branquinha. E o Gabriel, de 10 anos, né? Um rapazão já. Um rapazinho. E o tempo passa tão rápido, né, Carol? Voa. A gente precisa curtir cada momento, né? Exatamente. Eu hoje olho pro Gabriel, que é o mais velho, e fico assim, meu Deus, já... Daqui a pouco já tá adolescente, tá aí, né? A gente precisa aproveitar cada momento. E a gente, como mulher, Carol, a gente falou, né, no início, que a gente tem essas atribuições, né? Quão desafiador é a gente ter esse tanto de atribuição nesse mundo que não para de crescer, parece que cada dia tá ficando mais rápido a se findar do que o outro, os nossos filhos crescendo. É muita coisa ao mesmo tempo. Às vezes, eu tenho essa sensação de que pisquei, o Heitor já cresceu, assim, 10 anos. É muito rápido, né?
Mas nós, como mulheres aí multifunções, né? É multifunções. A gente precisa ter as nossas prioridades muito bem definidas. Exatamente. Né? Prioridade é aquilo que a gente dá importância, não é aquilo que a gente faz com urgência. Sim. Né? Porque muitas vezes na correria a gente está no automático, a gente vai apagando incêndio, resolvendo só as coisas urgentes, né? Sim. E a gente deixa de dar prioridade ao que realmente é importante. Uma vez eu ouvi uma frase, eu acho que faz muito sentido, né? Aquilo que é urgente nunca foi importante. Exato. E a gente precisa mudar essa frase, né? Preciso saber o que é importante, o que é necessário naquele momento, sim, né? Sim. E ter essa definição das prioridades faz parte da nossa vida com Deus, a nossa vida, sim. né? A nossa vida familiar. E isso, igual você trouxe no início, né? Que somos aquela mulher de Provérbios 31. Pelo menos eu pelo menos tento ser todos os dias, né? A gente deve se espelhar a nela, gente né? precisa ter ela como exemplo. Sim. E a gente falando um pouco agora, né? De ministério, de palavra, essa questão. E entrelaça muito com a experiência do lar. Sim. Sim. Né, Carol? E eu tive o privilégio, gente, eu vou falar pra vocês aí que tá do outro lado. Só façam. Só vai. Só vai. Vem. Só vai. Porque eu acho, assim, que toda mulher cristã, e até mesmo aquelas que ainda não conheceram a Jesus, né? É uma oportunidade de entender como é precioso esse lugar chamado lar. Exato. É onde a gente constrói, né? A gente fala, na experiência do lar, a Dev Tyrus, né, fala que lar é onde se forma o coração. Inclusive, eu tenho essa almofadinha que eu comprei na loja da Carol, escrita essa frase: lar é onde se forma o coração. Sim. É ali que você vai formar e deixar o legado, né, para os seus filhos, para a sua vida. E eu fico muito feliz com esse propósito do Senhor para minha vida, porque eu sempre busquei isso. Quando eu me converti, eu cheguei aqui na igreja, né, e falei, olha, eu sou designer de interiores e eu quero servir ao Senhor com meus dons e talentos. Então, o que precisar de mim, eu estou aqui. Porque muitas vezes eu pensava, mas como, né, que decoradora, design de interiores vai ajudar, vai servir na igreja? Quando a gente entrou e se tornou membro, tinha uma fichinha que você respondia, uma entrevista. Qual área que você acha que você deve atuar? Eu ficava, meu Deus, mas não tô achando uma área para eu me encaixar e tudo. E hoje, praticamente, eu me encaixo em todas as áreas. É verdade. A gente está aqui para tudo. Então, assim, todo evento, tudo que tem. Carol me dá uma ideia. Por mais que às vezes eu não consiga estar aqui, né? Manualmente ajudando, mas a gente pensa, a gente cria, né? Porque é tudo para refletir a glória do Senhor. Eu falo que desde que quando você entra na igreja, que você encontra um banheiro limpo, um chão limpo, um sorriso de alguém, uma música, uma decoração, tudo vai contribuir para aquela pessoa ter uma experiência com o Senhor. Né? Então, tudo é importante. E aí eu buscava isso, falava, Senhor, como que eu posso, Pai, te servir melhor? Com o que o Senhor já depositou em mim, porque Deus não desperdiça nada que Ele coloca em nós. Nada. Amém. E aí eu conheci a experiência do lar através da Ana Paula Valadão, da Dev Tyrus, ouvia muito falar, sempre tive o desejo de fazer, mas não tinha oportunidade. Às vezes não podia financeiramente, às vezes não estava no tempo certo. E aí surgiu uma oportunidade de uma amiga minha, Andresa, né, que também está lá na experiência do lar conosco, da gente com a loja, com a Adresse, né, ministrar sobre a cama com propósito. Sensacional. Nos experiências do lares que já existiam com outras mentoras em outras casas. Sim. E aí ela falou assim, Carol, mas pra gente entrar nós precisamos participar da mentoria, da conferência, né? Sim. E aí eu tipo assim, amém, senhora, agora eu vou ter que ir mesmo. Agora eu preciso me capacitar para tal. Exato. E aí eu fui, e aí foram 3 dias, foi uma conferência mesmo. Foi uma imersão, né? Foi uma imersão específica para quem gostaria de se tornar mentora. Então, eu imaginava que seria só para poder mentorear a cama com propósito, né? Mas quando eu saí de lá, eu tinha certeza que era um propósito muito maior que o Senhor queria de mim. E o Senhor me falava, eu tenho pressa. Era tudo que eu sentia no coração, e eu tenho pressa. E hoje eu posso ver isso hoje na experiência do lar com os testemunhos. Sim.
né? Dos casamentos restaurados, de mulheres que estavam prestes a se divorciar e restauraram o casamento. Nossa. E aí eu entendi, falei, Senhor, o Senhor tem pressa. Porque às vezes um dia pode fazer diferença. Num casamento, numa família. E aí a gente se coloca, né? À disposição do Senhor. É verdade. E a obra é dele. Eu falo com as meninas da minha equipe, falo com todo mundo. Falei, meninas, fiquem em paz, a obra é do Senhor. É Ele quem faz. Então, vamos orar, vamos entregar para o Senhor, vamos nos planejar, vamos organizar. Mas o Senhor é que conduz todas as coisas. Amém. Ele sabe a mulher que precisa estar lá. É verdade. Ele sabe cada ponto de cada vida ali, né? Exato. Então, a gente só se coloca aí à disposição do Senhor, né? E assim como Ele transformou a minha vida, porque eu saí de lá transformada. A gente tem uma frase, uma experiência do lar que é: não existe lar tão ruim que não possa ser transformado e nem tão bom que não possa ser melhorado. Né? Essa frase e eu cheguei forte. Em casa assim, querendo abraçar todo mundo, né? Valorizando demais tudo aquilo. É um despertar muito grande na vida da mulher, a experiência do lar. Com né? certeza, eu falo por experiência própria. E é uma coisa que a gente continua vivendo a cada dia, Sim. porque a cada ato, a cada coisa que a gente faz no nosso lar, você se lembra de um princípio, você se lembra daquilo que você viu, porque no experiência do lar a gente aprende a ser intencional. A gente para de fazer por fazer no automático. Você entende que uma louça lavada, que uma mesa posta, que uma cama arrumada, ela é intencional. Ela não é por fazer. Então você ela não consegue... não é para perder tempo, né, Carol? Ela é ganho de tempo, né? Elegante. Mas eu vejo isso, sabe? Eu vejo que tudo de Deus tem ordem. Sim. Tem perfeição. E Deus, ele coloca essa intencionalidade em tudo também, né? E eu vou falar para vocês aí que tá em casa, as minhas experiências, hoje eu não posso compartilhar, que hoje é a vez da Carol. Mas, olha, aqui nós temos uma florzinha diferente. Nós temos aqui, antes teve um cafezinho. Então, assim, eu vejo que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, que é aquilo que você falou comigo no início, a hospitalidade. Sim. Que é o fato de você dar importância àquela pessoa que você está recebendo. Mostrar para ela assim, Carol, como você é bom importante. ter você aqui comigo, né? Verdade. Como é bom ter pessoas perto da gente. Sim. A gente fala que antes das coisas vem as pessoas. Sim. Né? Então, você está honrando aquela pessoa com hospitalidade, né? E o princípio do experiência do lar, ele é primeiro para a nossa vida, dentro da nossa família, né? Então, quantas vezes nós não tratamos melhor os de fora Sim. do que os de dentro? Quantas vezes nós não montamos uma mesa, nós arrumamos a casa para receber uma visita, mas a gente não faz isso no dia a dia para a nossa família. Então, a essência da experiência do lar é essa, né? É você tratar como importante aquilo que verdadeiramente é importante para você. Sim. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, né? Temos sido boas mordomas de tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, porque nós vamos prestar contas. É verdade. De tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, né? E com a nossa família não vai ser diferente. Não vai ser. Nós temos cuidado bem de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, né? Então, essa que é a essência da experiência do lar, né? A gente fala que a experiência do lar é aquilo que a gente constrói. A experiência do lar é aquilo que você vive dentro de casa. Então, eu tenho o compromisso de primeiro viver isso na minha casa, para depois eu levar isso para outras mulheres. Sim, sim. Nós temos esse compromisso, né? E é muita responsabilidade. Nossa, né? Eu posso imaginar. E a gente vai sendo transformada a cada dia. A cada mínima coisa dentro da minha casa, né? Aí todo mundo já fala, ai mamãe, isso é de experiência do lar, né? Lá em casa é assim. E eu vou te falar uma coisa, Carol, uma coisa que me chamou muito a atenção. Claro que eu não vou dividir com vocês tudo que eu aprendi lá, porque é único e exclusivo. Então, você precisa participar para entender o que eu tô falando. Mas isso aqui eu posso compartilhar. Sobre a mesa ser o altar da família. Gente, isso me marcou tanto. Porque se você não para ter aquele momento com a sua família, você vai parar para ter momento com quem? Que horas? É verdade. Né? Então, isso é importante a gente priorizar esse olho no olho, esse relacionamento. Os dias estão passando de forma tão acelerada, as crianças crescendo muito rápido, o trabalho aumentando a cada dia, né? E você acaba ficando
sem tempo para fazer as coisas, então você acaba vivendo no automático. Sim. E é importante pausar esse automático. Sim. E viver de forma intencional, mas de uma forma intencional, eu falo inteligente também. Sim, organizada, planejada. Exatamente. É verdade, porque se a gente não se planeja, a gente realmente não consegue fazer as coisas, A gente se perde, né, Carol? E a questão da mesa, a importância da mesa é que a gente vê na palavra que a mesa é a presença de Jesus. É Sim. o pão da presença, né? Quando foi construída a mesa do tabernáculo, que é uma mesa muito parecida com as nossas de hoje, e sobre ela foi colocado o pão da presença. A palavra do Senhor fala que ele está à porta e bate, que quem abrir, ele vai entrar e vai cear com ele. Essa parte, olha, você viu? Então, assim, a gente precisa entender esse princípio. Na Bíblia, nós temos tantas passagens de Jesus à mesa, ensinando, perdoando, restaurando. A gente vê a importância da mesa. A gente fala que a mesa é o lugar onde todos estão do mesmo tamanho. É verdade. Onde todos conseguem olhar um no olho do outro, né? Então, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, ele serve como modelo para a gente, né? E, às vezes, é o que você falou na correria, os detalhes, as pequenas coisas vão ficando para trás. E ali na mesa que você educa, que você ensina, que você restaura, que você perdoa, que você honra alguém, né? Que coisa linda é você receber alguém, a sua família chegar e você ter uma mesa posta. É verdade. Né? É você honrar aqueles que estão ali com você, do seu lado. Então, assim, a experiência da mesa é uma coisa maravilhosa. E depois que a gente começa a fazer, a gente não consegue ficar sem. A gente não consegue ficar sem. Lá em casa a gente tem essa vida, né? Um pouco atarefada diante da nossa rotina. E a gente determinou um momento na nossa vida, assim, da nossa rotina, que é quando todo mundo chega. Então, todo mundo chegou, eu cheguei do trabalho, Heitor chegou da escola, Fufo chegou do trabalho. É o momento que a gente senta ali e vai conversar, o nosso momento, né? É o nosso momento da mesa, o nosso momento ali sem tecnologia, sem televisão, sem interferência nenhuma. Isso é importante. Né? E o nosso momento ali. Sim. E a gente não toma café da manhã junto, porque eu saio, o Heitor tá dormindo. E aí, depois, né, da experiência do lar, eu tive um insight, assim. Porque como eu não tenho a oportunidade de estar com ele no café da manhã, que eu saio pro trabalho e ele tá dormindo, a gente sempre dá um beijinho, ora. E aí eu comecei a pensar, falei, Deus, me dá uma estratégia para que ele consiga entender o meu carinho por ele e que eu saia para trabalhar, não deixando ele de lado, né? Mas que eu fui trabalhar, mas que eu vou voltar. Então Deus me deu alguns insights, assim. Eu deixo o café da manhã dele mais ou menos preparado, deixo o iogurte ou o todinho ou alguma coisa em cima da mesa, ali dentro do quadradinho, que é o forrinho de mesa dele lá, que é do dinossauro que ele ama. Jogo americano. Do jogo americano. O quadradinho. Eu vou aprender, gente, eu vou aprender. Você já aprendeu, você esqueceu. O jogo americano, deixo lá bonitinho pra ele. E eu faço uma marquinha nele com um coraçãozinho de canetinha. De canetinha. E aí, na hora que eu chego do trabalho, ou seja, quando ele acorda, o dia todo aquele coraçãozinho tá com ele. E aí no primeiro dia foi muito engraçado. Tá lembrando que você tá ali, né? Que ele virou pra mim e disse assim, mamãe, parecia um negócio no meu braço, o que que é? Ele me ligou pra saber. Eu falei, filho, o que que é? Mamãe, é um coração. Ele mandou do celular da minha mãe, ele me mandou uma foto. Eu falei, filho, isso é o meu sinal com você. E aí, na hora que eu cheguei do trabalho, eu conversei. Eu falei que todas as vezes que eu saísse de casa, que ele não estivesse acordado, que ele estivesse dormindo, eu iria deixar essa marquinha para ele entender que eu amo onde quer que eu estivesse e aonde quer que ele estivesse. E que aquele coração representava o meu amor e o amor de Deus por ele. E aí, isso foi tão, assim, foi intencional para a vida dele. Tão simples, né? Que isso, de uma forma, reverberou na vida do meu marido. E o Fulvio agora começou a fazer coraçãozinho nele também. Só que o coraçãozinho do Fulvio é diferente do meu, né? O dele é mais tortinho e o meu é mais assimétrico. Então, até o Heitor consegue entender quando é o coração do papai e quando é o coração da mamãe. Olha. E aí, o Fulvio chegou no final do dia, o Fulvio disse assim, filho, você viu que tinha um negócio diferente no seu braço? Eu vi um coraçãozinho. Mas não era da minha mãe. Porque minha mãe estava comigo. Porque foi no dia que eu estava de home office em casa. Aí ele, foi meu. Aí ele, ai, papai, que lindo. Porque os nossos filhos, eles também passam por
necessidades emocionais ao longo do dia, né, Carol? E às vezes eles precisam de um abraço e a gente não tá ali para abraçá-los. E é tão simples, mas né? Deus vai estar com ele em todos os momentos. Então, se aquela marquinha fez com que o coração do Heitor se alegrasse e se lembrasse de que, além da mamãe, Deus está com ele em todo momento, gente, e isso, assim, foi um insight que me deu depois disso, e eu tenho feito isso já tem, assim, um mês, foi um mês, Que lindo. Foi em fevereiro que eu participei do Experiência do Lar, já tem um mês que eu tô nessa estratégia com o Heitor, nessa construção. Eu falo que eu tenho aquela plaquinha na testa, né? Em construção. Pois é, e você vê, né, esse testemunho seu aí, uma atitude tão simples. Ela não precisou de investimento financeiro. Não. Peguei a canetinha dele nem mesmo. tempo, né? Foi tão rápido. Isso marcou a vida dele. É verdade. E você construiu uma memória afetiva. Ele nunca mais vai se esquecer disso, né? Sim. A gente é lembrado pelo que a gente faz, muito mais pelo que a gente faz do que pelo que a gente fala. Você sabe disso, você trabalha na área de comunicação, né? Verdade. Então, não é tanto o que a gente fala, é o modo como você fala, são as atitudes. A gente demonstra zelo. O seu comportamento diante daquilo. A gente demonstra zelo, carinho e honra pela pessoa através das atitudes que a gente tem, né? E é tão lindo isso, a gente ver essa transformação se estendendo para a família, né? Exatamente. É muito lindo, é uma transformação muito grande mesmo. E é tão interessante isso que ontem eu cheguei do trabalho e a minha mãe tá assim, Mayra, durante as refeições eu tô desligando a televisão, porque eles ficam com a minha mãe, tanto meu filho quanto a minha sobrinha, e a casa da minha mãe, ela tem uma sala muito grande, que são 2 ambientes, então fica o ambiente da sala com a TV e a mesa dela é muito grande, então ela põe lá, ela faz a mesa posta para os 2, ela põe lá o jogo americano pro Heitor e pra Júlia, põe o pratinho deles e eles comem lá, fazem oração e comem junto com ela, e ela desliga a televisão, para eles entenderem ali que é o momento da refeição. E aí ela falou, Mayra, eu observei que o Heitor tem ficado mais tranquilo. Eu falei, olha, mãe, que coisa boa. Porque o Heitor é muito agitado. Então, você liga a televisão, fica mais agitado ainda. E acaba não prestando atenção naquele momento, né? Que é tão importante. E até cientificamente mesmo, né? Porque a criança, nós também, a gente vai comendo sem perceber. Sem perceber. Então, você não consegue nem entender se você está saciado ou não. Você come a mais do que você deve, sem prestar atenção no que você está comendo, né? A gente tem, inclusive, pesquisas científicas que falam da importância da mesa, de você ter esse momento de desligar os aparelhos, os eletrônicos e dar atenção para aquele momento, né? Quanto que isso é importante na vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, Mayra, eles não aprendem com o que a gente fala. Eles aprendem com o que a gente faz. Exato, pelo exemplo, né? Vendo. Eu não posso falar com meu filho para ele ler a Bíblia e fazer o devocional se ele não me vê lendo a Bíblia e fazendo devocional. Isso é extremamente importante. Ele vai aprender mais vendo eu fazer sem eu falar nada. Uma vez lá em casa eu tive essa experiência. Eu fazia uma devocional, pegava um caderninho e anotava. E aí à noite, quando a gente tem um momento de oração com os nossos filhos, todo dia à noite, a gente ora um salmo. E aí o meu menino falou assim, mamãe, o que você anota no seu caderno quando você faz devocional? Eu falei, filhinho, eu anoto a passagem da Bíblia, o que Deus falou no meu coração, o que eu entendi. Ele falou, mamãe, eu também quero anotar. E aí ele foi lá, pegou um caderninho, e aí toda vez que a gente ia orar, ele também anotava. Então, assim, foi pelo que ele viu. Sim. Eu não falei que ele devia fazer. Não foi preciso falar. Você não mandou ele fazer. Foi ele vendo. Então, a criança aprende, ela é com o exemplo. É verdade. Não é só pelo falar. E eu falo, não é só nesse comportamento cristão, mas em todos os comportamentos, né, Carol? De vida. Eu convivo com muitas outras famílias e, às vezes, a pessoa fala assim, não grita. Gritando com o filho. Para de gritar, menino. Eu te amo, sim, né? Será que ama? Sim, gritando. Então, assim, não é assim, né? Sim. A gente, às vezes, expressa tanta gentileza, tanto cuidado, tanto amor nas palavras com o outro. Exato. E, às vezes, é o que você falou, com os da nossa casa, a gente, às vezes, trata nas cascas. Meu pai costuma falar assim, trocou os cascos, né? As ferraduras. É isso, por quê? Porque a pessoa está sendo áspera demais com aquela pessoa. E às vezes não é isso, às vezes é uma palavra doce, vai transformar toda aquela vida, né? Todo aquele comportamento. É o que a gente fala de ser primeiro para a nossa família, né? Porque o que acontece na correria hoje do dia a dia?
A vida que a gente leva no automático, né? A gente se cansa tanto, é trabalho, é tanta coisa para fazer. E quando a gente chega em casa, a nossa família está recebendo o resto de nós. Nossa família está recebendo o que sobra de nós. E essa não é a prioridade que o Senhor nos ensina na palavra dele, né? Às vezes a gente trata tão bem uma visita. Eu estava falando isso ontem, a gente fez o Café com Deus online, né? E a gente estava falando sobre honra. Foi um princípio também de experiência do lar. Sim. E se você, por exemplo, coloca uma toalha nova na sua mesa e você recebe uma visita e aquela visita derrama um suco de uva, você vai falar o que com ela? Nada. Não, né? Não tem problema, tá tudo certo. Agora, se é o seu filho que derruba esse suco de uva na mesa, no dia a dia na sua casa, como que você fala com ele? Será que nós não estamos tratando melhor os de fora do que os de dentro? Né? Então, é um questionamento que a gente precisa fazer. Por que eu dou o meu melhor lá fora? Sim. Para o meu trabalho, para a igreja, para tudo, e na minha casa sobra o resto de mim. Né? Isso é muito profundo. Demais. E quando a gente começa a pensar, né, nesse princípio de honra, a gente começa a passar toda a nossa vida em revista mesmo. A gente começa a revisar tudo. Porque a gente pensa, peraí, se eu sou boa lá na igreja, lá no trabalho, eu preciso ser melhor na minha casa. Sim. Eu preciso dar toda a minha energia. Você tem filhos pequenos, então você sabe como que é. Gente, às vezes a gente está cansada, com farofa, mortinha, doida por um banho e por cama. Chegar em casa, deitar e... Mamãe, brinca comigo. Exatamente. Não, e eu tenho um filho homem que adora jogar futebol. E eu fui criada com 3 meninas que não jogavam futebol. E pensa, tá bom, filho, vamos jogar futebol. Aí eu jogo futebol, umas 6 partidinhas. 6 de... Ele fala que é o X1, né? Que é 1 a 1. Aí eu faço lá meus golzinhos, ele faz os golzinhos dele. Eu já tô cansada dele. Oi, mamãe, mas você já tá cansada? Meu Deus, eu já tô quase cuspindo assim, né? Pedindo socorro. E realmente eu tava cansada, né? Sim, estamos. Tô cansada, vamos brincar de outra coisa? Vamos fazer outra coisa? Ah, não, Isso. mamãe. Ontem, por exemplo, eu queria muito ter participado do Meet lá, do princípio de honra, tudo, né? Do chá lá, do café com honra. Mas ele me pediu pra gente fazer um cineminha. E essa semana eu trabalhei muito, então acabou que a gente não conseguiu fazer. E a gente sempre faz o cineminha na sexta-feira com a família, que é o dia da família, né? Então o vamos dia. marcar esses momentos, né? É lindo. E aí o Fúvio tinha um compromisso fora aqui na igreja ontem, então ele chegou do trabalho, a gente fez a refeição junto e o Fúvio tomou o banho e saiu. E ele, mamãe, vamos ficar comigo? Mas aí ele virou pra mim assim, mas é sem celular, sem nada, sem tecnologia. Eles pedem, né? Olha como só diz, lá em eu casa. quero você só pra mim. Sim. Aí eu falei, gente, peraí, eu preciso cuidar da minha cria, né? Preciso olhar meu Você meu deu pequeno. prioridade certa, Eu dei né? prioridade pra ele. É. E a gente riu tanto, foi tão divertido, assim, porque ele jantou cedo, então... E ele acabou dormindo, assim, deitadinho em cima de mim. E como é gostoso. Muito. Você sentir ele adormecendo perto de você, Verdade. sentindo... Não há nada que pague, né? Não tem preço. E não né? é a quantidade de tempo, Não é é. a qualidade de tempo, né? Exatamente. Porque você pode ficar 2 horas do lado do seu filho brincando. Se você tiver no seu celular, Ele não vai dando perceber. atenção, Ele não vai é como achar. se você não tivesse lá, né? Então, a gente precisa dar importância para a pessoa. E se você ficar 10, 15 minutinhos brincando, mas exclusivamente com ele, vai ser melhor do que 2 horas com o celular na mão, né? Exatamente. A gente está participando do Escola de Pais, né? Dos Gerações. E aí a gente tem falado muito sobre essa questão das linguagens do amor das crianças. E a gente, como pai, a gente precisa saber qual que é a linguagem de amor dos nossos filhos, para que eles entendam como nós expressamos o nosso amor e para que eles recebam da forma que eles entendam. É amor e atitude, né? Não é? E aí a gente conversando com o Heitor, eu falei, filho, como que você se sente amado? Aí ele, mamãe, eu me sinto amado quando você senta do meu lado e fica só comigo. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. É. Então, como que eu vou dar presentes se para ele importante É a presença. a presença? Por isso que é tão importante a gente conhecer os nossos filhos, Sim. né? A gente precisa conhecer a nossa família.
A gente vive ali, às vezes, muitos anos na mesma rotina e numa intimidade, eu vou colocar entre aspas, mas que não é. Sim. Você não para pensar o que o meu marido gosta. O que o meu filho gosta, o que não gosta, porque a gente está no piloto automático. É verdade. A gente precisa desligar esse piloto automático, né? E ser intencional e fazer como você falou, pedir estratégias para o Senhor. Senhor, a minha vida é assim, é corrida, eu preciso trabalhar isso e aquilo, mas me mostra, Senhor, o que eu posso fazer que vai fazer a diferença? Sim. E o Senhor direciona. Claro, ele nunca deixa uma oração não sem respondida, resposta. Né? Ele sempre tem uma resposta. Às vezes não é no tempo que a gente quer, né? Sim. Mas ele vai te dar a resposta. Ele vai sempre te direcionar ao que ele quer que você faça, sim, né? Sim. E eu vejo assim como é precioso cada tópico, né? Porque a experiência do lar é uma jornada. Não é só mesa posta e cama posta. Gente, eu vou falar pra vocês. Quando fui, falei, não, vou aprender a arrumar a mesa, vou aprender a pôr a florzinha na mesa, porque eu não sou assim, né, eu não sou uma pessoa muito criativa no que tange a ambientação dos lugares, né? Eu sou criativa para outras coisas, mas para decoração, essas coisas eu não sou. A minha casa, eu falo que a minha casa é minimalista, não tem nada. Não tem quadro, não tem... Aí depois da experiência do lar, gente, até plantinha tem na minha casa. Que lindo. Sério, tem plantinha. Aí meu filho esses dias chegou assim, mamãe, tem planta até no banheiro. Agora eu falei, tem. Pois é, mas é porque o que acontece? Enquanto a gente faz por fazer... exatamente. A gente não vai adquirir o hábito de fazer e nem dar importância ao que a gente for fazer. Sim. Quando você entende o porquê, a intenção, exatamente. o que está por trás de um vasinho lindo desse de flor aqui. Exatamente. E você começa a ver a mudança que aquilo está fazendo na sua casa e na sua família, aí você não consegue parar de fazer mais. Exatamente. É o que eu costumo dizer no trabalho, a gente começa de dentro para fora, né? Sim. E o Espírito Santo é da mesma forma. Ele começa a nos transformar de dentro para fora. Primeiro ele te dá o conteúdo, né? Ele te dá a Bíblia. Te dá as ferramentas. Ele te dá as ferramentas. Ele te fala assim, olha, vamos ajustar uns negócios aqui dentro, vamos resolver alguma coisa aqui dentro, vamos aplanar a terra, vamos alinhar isso daqui, vamos preparar a terra, vamos adubar isso daqui. Isso. E aí... depois começa a ser externado. A gente, no podcast anterior, a gente falou muito sobre plantar e colher, né? Eu não planto batata e colho cenoura. Sim. Se eu planto batata, eu colho batata. E outra coisa, o Senhor, ele enxerga o nosso coração. Exatamente, é por isso que ele nos dá esse alimento lá dentro. Né? Ele supre primeiro o nosso interior, para que o nosso interior seja transformado, para que isso venha repercutir no externo. A gente precisa primeiro ser, para depois parecer. Exatamente. Né? Porque eu costumo dizer no meu trabalho o seguinte, não adianta você trocar de roupa se o seu coração e a sua cabeça não forem transformados. Sim. Não adianta. Não adianta a gente querer... desenhar uma coisa externamente para uma pessoa se o interior dela não foi transformado. Olha só, lá em Mulher de Provérbios, né? Em Provérbios 31, vai dizer que ela se veste de força e dignidade. Isso não é tangível, Quando você se veste, é uma escolha, concorda? Com certeza. Você vai se vestir, você escolheu. Sim. Então, é uma escolha. Ela escolhe se vestir de força e dignidade. Então, força e dignidade está dentro primeiro, né? Para depois externar. E não são coisas que você escolhe na prateleira. Sim. A força e a dignidade. Não, você não tem como buscar isso de uma forma externa, né? Assim, que você compra igual uma roupa, igual uma decoração. É algo que você precisa decidir. Sim, né? É uma você escolha. Precisa escolher, né? E eu falo assim, isso na vida, inclusive, a gente falou, né, de filhos, de maridos, e na nossa escolha profissional, e isso também faz toda a diferença, porque a gente vai conseguindo mostrar que a prioridade, né, no nosso trabalho, é o trabalho naquele momento, mas em primeiro lugar é a nossa família. Sim. E eles conseguem entender isso, né, Carol? Sim, a gente precisa ter essa prioridade e às vezes não ter receio, né? De falar, olha, dizer não, né? Porque às vezes a gente vai precisar dizer não. E aí a gente entra num tema que eu quero abordar, que são desafios e superação, Carol.
eu acho assim, a nossa vida é cheia, né? De desafios, de superação. Tem alguma coisa assim que marcou a sua vida que você fala assim, não, Mayra, eu tive esse desafio com essa situação? Nossa, tiveram muitos, assim, nenhum muito marcante, não, mas assim, o próprio sair de casa, né, ainda jovem, e ter que fazer tudo sozinha, porque eu não tinha ninguém para levar algo para mim se eu tivesse esquecido. Eu tinha que trancar a porta, porque não tinha ninguém que trancasse para mim, então eu ia deitar à noite, eu conferia 1000 vezes se a porta estava fechada. Se eu saía para algum lugar, eu conferia minha bolsa se eu não estava esquecendo de nada, né? Então eu tive esse desafio de quando eu saí de casa, né? Depois eu morei sozinha um tempo antes da minha irmã vir e morar comigo para a gente estudar juntas. E tivemos o desafio também, eu e o Leandro, né, desse namoro à distância, depois assim do casamento, ainda 1 ano e meio ficar à distância. Então, assim, são desafios diários que a gente enfrenta na vida da gente, mas acho que os 2 maiores foram esses, sabe? É o que me fez crescer, porque os desafios, eles fazem a gente crescer. Às vezes a dificuldade, né? Às vezes a escassez, ou o momento difícil que você passa, ele faz você crescer, ele resulta em crescimento na sua vida. E foram os momentos que eu mais cresci na minha vida. Foram esses 2 momentos, né? E engraçado que a gente vem de uma jornada aí de entrevistas que a gente fala muito sobre desafios, sobre superação, sobre essa questão de crescimento, de fé. E aí sempre me vem a mesma palavra, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. Então, e isso reverbera para toda a nossa vida, né? Se a gente não busca ao Senhor num primeiro lugar lá dentro da nossa vida, nada muda e nada eu consigo alcançar, minha vida trava. E a gente precisa colocar isso em prática, né, Mayra? É o devocional, é oração, é a leitura da palavra, é buscar conhecimentos em livros, né, de pessoas que têm referência de crescimento, mesmo do né? meio cristão para você crescer, assistir podcasts, né? É verdade. E vídeos, pregações. A gente tem que buscar esse crescimento no Senhor. Porque às vezes a gente passa um desafio, a gente acha que está passando um desafio sozinho, mas no mundo tem quantas milhões de pessoas que estão passando também por desafios. E é muito diferente quando você começa um dia com o Senhor. É verdade, né? Do com que aquele certeza. que você não começa. Um dia eu tive uma experiência, hoje eu faço meu devocional à mesa. Eu acordo, porque eu costumo falar que a mulher, né, ela precisa acordar antes que a casa acorde. É verdade. Então, mulher, se hoje você não está tendo tempo para fazer alguma coisa, acorde mais cedo. Acorde mais cedo, acorde eu sempre falo antes da isso. sua casa acordar, porque depois eu não consigo. Sabe como que eu aprendi? Quando o Heitor tinha 5 anos e eu comecei a trabalhar em home office. Você precisou estabelecer uma rotina clara, né? Eu precisei acordar mais cedo, porque se eu acordasse na hora de pegar o trabalho, que era no computador, eu não conseguiria fazer todas as minhas demandas, cuidar do Heitor, que estava na pandemia ainda, né? Então, assim, era muita coisa para eu gerir, para eu... Sim. Então, eu comecei a acordar antes. A gente precisa, eu falo, tem até um post lá no Instagram sobre isso, a gente precisa construir esse altar de oração e de adoração ao Senhor. E construir é isso, é você planejar. Vai ser todo dia, tal hora, em tal lugar. Isso não que seja uma obrigação. O dia que eu não conseguir daquele jeito, eu posso fazer em outro horário, de outra forma. Mas pelo menos você tem uma rotina estabelecida. Você precisa estabelecer uma rotina. E aí um dia eu acordei mais correndo, mais com pressa, tinha dormido um pouco mais, estava cansada. E não consegui sentar para fazer o devocional. Eu fiz minha oração, mas aí quando eu estava arrumando a mesa do café, que eu passei assim da sala para a cozinha, eu senti o Senhor me falando assim: eu estou aqui te esperando, você não vai vir? Porque Ele está sentado à mesa esperando a gente. Ele está lá sempre. Ele espera que nós o busquemos, que nós nos acheguemos a Ele, né? Então é importante demais na rotina de todo cristão, de todas as pessoas, mas especialmente aqui nós estamos falando para as mulheres, né? De ter essa rotina de devocional. Como que isso mudou a minha vida?
Isso transforma, né? Transforma. Isso tira de nós aquele cansaço. Sim, fica mais leve, fica mais né? leve. E ali no devocional eu encontro tantas respostas de oração, coisas que a gente busca, que a gente ora ao Senhor, e aí você abre a Bíblia ali, você lê o estudo, você fala, meu Deus, como que eu precisava ouvir isso? Como eu precisava ser lembrada disso? Né? Porque muitas vezes a gente esquece. É verdade, né? Às vezes são coisas simples, igual você falou, é uma viradinha de chave ali que você precisava para aquele dia, seu dia vai mudar, vai ser completamente diferente. É verdade. Né? E eu falo assim, é segredo de milhões, gente. Guarda isso aí, ó. Uma mulher que tem uma rotina pesada, ela precisa ter uma rotina estratégica. Sim, organização, ela tem planejamento. Que ter organização. Sim. Lá na experiência da arte fala muito isso, em mais detalhes, né? Mas você precisa priorizar as coisas corretas, você precisa ter uma rotina na sua casa, você precisa ter uma agenda, Exatamente. né? São coisas simples, você precisa ter um cardápio. Ah, não consigo fazer comida lá em casa, não dá tempo. Você tem um cardápio? Você entra na cozinha, você sabe o que você vai fazer? Você planeja a sua compra do mercado de acordo com o seu cardápio. E de acordo com o seu financeiro também, né? Sim, porque às vezes você entra no supermercado, compra tudo que veste, passa no caixa. Não dá conta, Não dá né? conta. Tem que planejar. Não tem como, né? E aí, quando você planeja, você consegue executar. Né? Vou te dar um exemplo muito simples. Por exemplo, se hoje eu estou fazendo um bife à milanesa e amanhã eu vou fazer um estrogonofe, se eu estou picando a carne, eu já pico para amanhã. Você quer coisa pior é você chegar na cozinha correndo sem você saber o que fazer e fazer qualquer coisa de qualquer jeito. É engraçado, né? que essa questão do cardápio, gente, eu tô falando com vocês, é segredo de milhões. Quinta-feira, na quarta-feira, a gente não teve compromisso na igreja, porque o Heitor não teve Gideões. Sim. E normalmente ele tem jiu-jitsu, então foi um dia que ele não teve. Então eu cheguei em casa, já tinha na minha cabeça o que eu ia preparar, preparei o jantar. Em 30 minutos ficou pronto. Exato. O Heitor tá assim, uai, mamãe, já tá pronto? Eu falei, já tá pronto, pode sentar, pode jantar. Agora. Ele já queria lanchar. Falei, vai lanchar não, filho, tem jantar. Já tem jantar. Meu marido assim, meu Deus do céu. E aí, esse jantar... eu coloquei, sobrou, né? Eu não vou jogar fora. Claro. Eu coloquei numas vasilhinhas e pus no congelador. E aí ontem, isso foi quarta-feira. Aí quando foi ontem, o Heitor chegou, mamãe, eu queria comer aquele macarrão que tinha quarta-feira. Olha. Eu abri o congelador, peguei a marmitinha, falei, tá aqui, filho. Mulher prevenida vale por duas. Menina, e acabou que o Fulvio tá assim, eu também quero. Eu falei, não, então aqui a porção dá pra vocês dois. E olha pra você ver, eu tinha feito, eu falei com o Fulvio na quarta-feira, falei, nossa, eu acho que eu errei a mão. Eu fiz muito macarrão. Aí eu falei, não vou jogar fora, vou guardar. E pus na vasilhinha, pus no congelador. E aí, olha só que lindo isso. A mulher que planeja e organiza, ela descansa. Olha pra você ver. E aí ontem, consegui, minha filha, arrumar tudo. Eu fiquei tão feliz, a gente se sente tão realizada quando a gente... age com essa intencionalidade, né? Quando a gente tem isso na mente, a gente fala assim, nossa, que prazer. Gente, 8h da noite eu tava deitada na minha cama assistindo. O descanso, né? Televisão com meu filho. A gente colocou o notebook lá em cima e, desfrutando daquele momento. O descanso também é um princípio, né? Não é? O Senhor descansou no 7º dia. Deus não descansou porque ele precisava descansar. Sim. Ele descansou para nos ensinar que nós precisamos descansar. E às vezes as pessoas se pegam tanto nesse ativismo, né, Carol? Sim. E não... às vezes para a mulher é muito difícil descansar, né? Quando a gente tem um tempinho que deita na cama, você já fica, eu podia estar fazendo isso, podia estar fazendo aquilo. Exatamente. Mas a gente precisa do descanso. O Senhor nos ensinou isso, né? Uma mulher cansada, ela não consegue ouvir a Deus. E uma coisa, assim, né, que eu já queria ter perguntado início, mas a gente tem todo um roteiro aqui, agora eu vou perguntar. Experiência do lar está sendo agora um tema que está sendo abordado nos nossos cultos Shine. Sim, né? Sim. Conta pra gente como é que começou essa ideia, como que foi esse princípio que também é tão de Deus. Então, quando eu fiz a conferência, eu sou assim, tudo que eu vejo lá fora, que eu busco, que eu aprendo, eu penso na igreja. É inevitável, a gente sempre pensa. Eu falo, Deus, como que eu vou fazer para levar para as mulheres da igreja, para levar isso para a igreja? E aí, quando eu decidi abrir a primeira turma de experiência do lar, eu conversei com a Geisa, né? Falei, Geisa, tô querendo abrir e tal, você me abençoa?
né? Abençoo, Carol. E eu fui ao pastor Helder, falei, pastor Helder, expliquei e tal. E o pastor Helder falou comigo assim, Carol, eu abençoo. E eu quero que você leve isso para o maior número de mulheres possíveis. Olha, pra você ver. E é isso que a gente tem tentado fazer. Amém. De certa forma, aplicar alguns princípios, algumas coisas na igreja, porque a imersão, o livro, né? Ele é muito grande, são muitos princípios. Quando a gente faz uma imersão de 2 dias inteiros, né? Para poder ministrar os princípios do livro, mas eu tenho conversado muito com a Geisa pra gente, assim, e a Geisa tem dado muita oportunidade, agradeço demais a vida dela, né, por ela estar aí na liderança agora das mulheres da nossa igreja, porque a gente vê que é uma liderança guiada pelo Espírito Santo. E a gente estava brincando aqui que ela é shiníssima, né? Ela é shiníssima, a Geisa. E assim, quando a gente coloca no controle do Senhor todas as coisas, quando a gente coloca em oração, tudo flui. A gente vê o Espírito Santo ministrando as mesmas coisas nela, em mim, em outras mulheres. O Espírito confirma. Exatamente. Né? Então, e fica todo mundo alinhado ali, sim, né? Então a gente tem tentado trazer esse conteúdo transformador para a igreja. Amém. Em doses menores, que é o que a gente tem conseguido, mas a gente tem planos aí, quem sabe, pro ano que vem, fazer algo maior, né? Hein? Porque precisa mesmo ser falado, né? São e é um assunto que eu falo assim, eu participei da experiência do Lá, eu tenho livro, e, gente, é tudo muito dentro da Bíblia. Muito prático. É muito prático, sabe? E você fala assim, nossa, isso estava na Bíblia, eu não tinha olhado dessa forma. Porque eu falo assim, a autora, ela teve a sensibilidade de colocar... de extrair, né? Eu falo que foi o Espírito Santo mesmo que ministrou na vida dela, porque extraiu da palavra de Deus exatamente aquele que trouxe para nossa realidade de uma forma que a gente compreendesse. Sim. A história eu falo que é a forma desenhada, né? Sim, desenha para eu entender. Desenha para eu entender, escreveu, tem porque foto. Eu sou dessas. Às vezes eu falo com Deus assim, Deus desenha, manda sinal de fumaça, ponto correio, porque eu sou difícil de entender. A gente fala que é um ministério nascido no coração de Deus mesmo, porque é maravilhoso esse legado que a Dev deixou. Sim. Ela faleceu ano passado, a filha dela, a Trina, hoje, né? Honra esse legado dela e continua. Amém. A história dela é maravilhosa, não vai dar tempo de contar aqui, mas tem no livro. Então, é realmente para a gente poder se inspirar mesmo, é transformador, porque às vezes você ouve muitas ministrações, você faz muitos cursos, mas às vezes só teóricos. E aí a mulher fica assim, mas como que eu vou fazer isso na minha casa? Como que eu vou aplicar? Como que eu vou agir? E ele ensina muito claramente, né? O que você deve fazer assim, assim, assim. Gente, tem até receita, né? Até receita tem aqui, tem exemplos de tudo aqui para poder seguir. Sim. Então, é realmente assim, junto com a Bíblia, né? Com porque certeza. Aqui é tudo baseado na Bíblia, são referências bíblicas mesmo. Ela era pastora, né? Ela e o marido dela tinha aí esse ministério. Tudo referência da Bíblia, mas que vai dar um norte pra gente, exatamente. Né? Assim, de onde começar, o que precisa ser consertado, o que precisa melhorar e exatamente o que precisa fazer, né? O que eu tô fazendo de errado, que eu preciso parar de fazer, o que eu tô fazendo e tá dando certo, o que eu preciso começar a fazer. Então, isso tudo fica muito claro, né? E eu vou pedir a Carol para explicar para você que tá chegando agora, para você que não sabe, a gente brincou aqui, né, que a Geisa é shiníssima, que a Geisa é nossa pastora do Ministério de Mulheres. Isso. Vou pedir para a Carol, que tá ali junto com a Geisa, explicar essa questão do shine, que eu acho que ela explicou assim para mim com muita propriedade. O shine é uma palavra de língua inglesa, né, que significa brilhar, né? Então, o Shine é o ministério das mulheres que brilham à luz de Cristo. Amém. Né? O Senhor nos chama a refletir a glória dele. Nós somos imagem e semelhança dele. Né? Então, nós somos Shine por isso. Shine é brilhar, então nós, mulheres, brilhamos a luz de Cristo para todo mundo. Né? Então, todos nós somos Shine. Né? É verdade. Nós precisamos e temos que ser mulheres shiníssimas. Gente, adoro. Mas assim, eu poderia ficar aqui, Carol, o dia inteiro, a noite inteira, a semana inteira. A gente não para de ter assunto, né? Sim. Porque como o podcast é um diálogo, é uma conversa, é testemunho, é vida pessoal, é família, é Cristo em todos os momentos da nossa vida. A gente não tem como parar de falar. Mas tudo que é bom, infelizmente, termina. E estamos caminhando para o final. E eu queria que você deixasse uma palavra para as nossas mulheres shiníssimas da outro lado da telinha. Como ser uma mulher virtuosa?
virtuosa e shiníssima. Shiníssima. A mulher virtuosa é uma mulher shine, É uma mulher shine, exatamente. Olha, é nunca deixar de priorizar o Senhor, o temor do Senhor, né? A gente fala, inclusive, no Experiência do Lar, que quando você coloca o Senhor como centro de todas as coisas, o restante funciona como uma engrenagem perfeita. Então, a palavra do Senhor, ela precisa ser o nosso manual, ela precisa ser o nosso guia. Nós precisamos cada dia mais conhecer ao Senhor. E a gente só conhece alguém quando a gente passa tempo com essa pessoa, quando a gente tem intimidade com essa pessoa. Então, nós precisamos buscar esse lugar de intimidade do Senhor, de ouvir ao Senhor, de conhecer ali as promessas dele, os mandamentos, as ordens e andar na prática da palavra do Senhor, começando pela nossa casa, pela nossa família. E aí, quando a gente colocar isso no lugar correto e a gente tiver o conhecimento de tudo que Deus tem para nós, nós viveremos sim como uma mulher virtuosa. Amém. Porque essa mulher virtuosa não está lá à toa, né? Exatamente. Se ela está lá é porque o Senhor deseja que nós nos espelhamos nela. Nós tenhamos ela como referência, né? E é uma construção. Dia após dia, é um crescimento, né? Uma escadinha, um degrau que a gente vai subindo a cada dia. Então, acho que é isso, é o conhecimento do Senhor que faz com que a gente brilhe, que a gente seja shine e que a gente busque alcançar esse lugar aí da mulher virtuosa. Amém. Carol, muito obrigada. Eu que Viu, agradeço. por esse momento. Muito obrigada por compartilhar. Amém. Sobre a experiência do lar, sobre o seu lar, sobre a sua vida, Amém. seus momentos. Viu? Obrigada mesmo, de verdade. Você é muito querida. Amém. Por mim, por toda a igreja. Amém. E que Deus continue te fazendo voar voos altos, viu? Amém. E Deus que seja louvado. Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua jornada. Amém. Viu? E você Amém. é uma referência para nós. Eu sei que isso traz muita É uma responsabilidade. responsabilidade muito Exatamente. grande. Mas de fato né? A gente vê em você uma mulher a quem se inspirar. Né? Você nos inspira. Amém. Viu? Deus seja louvado. Isso, a Mayra, apresentadora do podcast, e a Mayra, a Mayra do FUV e do Heitor também diz isso, tá? Deus seja louvado por isso. Eu Amém. me inspiro muito em vocês também, Amém. mulheres aqui na igreja. Pode ter certeza que todas nós temos algo para contribuir e inspirar na vida do outro. É verdade, né? amém, amém. Muito obrigada. Amém. Você que está aí do outro lado da telinha, não perca a oportunidade de desfrutar, né, desse momento. Participe dos nossos encontros de mulheres, encontros que são direcionados ali através do Instagram. Aqui na descrição a gente vai deixar todos as redes sociais, tudo que a gente falou aqui, do Ministério Shine, da experiência do Lar com a Carol, da loja da Carol, da Dress, do perfil dela de design de interiores. A gente vai colocar tudo aqui para você acompanhar lá no Shine da Lagoinha Palmeiras. Tem muitas informações, tem devocionais que as meninas fazem toda semana, que antecede aí os cultos. O Instagram da Lagoinha Palmeiras, o nosso YouTube, que aqui a gente coloca como âncora, né, de todos os ministérios. Então, não perca a oportunidade aí de abençoar uma mulher que precisa ouvir tudo isso que foi falado hoje. De você que às vezes não tem uma mulher na sua casa, mas que você possa enviar esse vídeo para alguém, né, que possa ser abençoado. E você, mulher, não se sinta cansada, não se sinta desamparada. Nós estamos aqui para te ajudar, para te acolher. Então, os cultos de mulheres acontecem toda última sexta-feira de cada mês. Agora já vai ter. Essa semana agora já tem um culto de mulheres. Então, você está mais que convidada. Vem ser shine conosco, viu? Vem ser shiníssima conosco. E nós estamos aqui para te abraçar, para te acolher, para caminhar junto com você. Eu espero que você seja abençoada, que tenha uma semana incrível, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua jornada, a sua família. Esteja com a gente na semana que vem, em nome de Jesus. Um beijo grande para você, Deus te abençoe. Até lá, tchau, tchau.